Uma atitude pode mudar uma carreira muito mais do que se imagina. Uma atitude impensada pode tranquilamente fazer um jogador que era uma grande promessa perder o espaço em grandes clubes e ver a sua carreira afundar de uma vez. O Marcos Paulo era uma das maiores joias das categorias de base do Fluminense, um garoto que pertenceu à chamada geração de ouro do Flusão. Um garoto que surgiu no futebol com a promessa de ser um jogador diferenciado que estaria entre os maiores do esporte. Mas a postura e as atitudes do Marcos Paulo fizeram com que hoje ele seja um jogador rejeitado pela torcida, que o vê apenas como um causador de problemas para o clube. Mas como é possível que em tão pouco tempo um jogador consiga colocar tudo a perder na sua carreira? A gente vai falar mais sobre isso no vídeo de hoje e você não vai acreditar o clube que quase contratou o Marcos Paulo, mas a rejeição da torcida impediu o negócio. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui agora no canal Futflix para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa e aqui no canal, todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Rapaziada, quero lembrar para vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Ó, quero te falar que lá na Rei do Manto você vai encontrar a camisa de times brasileiros, tem do São Paulo, tem do Fluminense, você também vai encontrar camisas de times internacionais, como por exemplo a camisa do Atlético de Madrid, camisas de clubes de Portugal, da Inglaterra e muito mais, tudo com a melhor qualidade, camisas de primeira linha, com preço que cabem no seu bolso, frete grátis para todo o Brasil. E você quer mais? Tudo bem, lá na loja Rei do Manto, quando você clicar no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, escolhe a camisa que você quiser, utiliza o cupom FUTFLIX que você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Cara, tá esperando o quê? Corre pra lá agora que você ainda tem garantia de satisfação. Então corre agora na Rei do Manto e já garante a sua camisa, beleza? Acho que todo jogador que vem da base, aqui, acho que qualquer base, mas a gente de Xerém sempre pensa em ficar, ganhar bastante título, fazer história, sair como ídolo e, se tudo der certo, chegar na Europa também, seguir uma carreira brilhante. A gente vem sempre procurando ver os mais velhos, porque o nosso grupo tem bastante moleque, né? Então a gente brinca sempre, mas a gente pretende alcançar as coisas maiores na vida, então a gente vai vendo os caras mais velhos, tem o Digão, o Ganso, o Luciano, rapaziada que vem mostrando pra gente o caminho certo e sempre com a cabeça focada aqui pra ir bem. Quando o Marcos Paulo surgiu pro futebol, todo mundo reconhecia que era um cara de muito talento, um garoto que tinha potencial para jogar nas maiores ligas do mundo e até mesmo chegar à seleção brasileira. Não à toa, ele jogou nas categorias de base pela seleção brasileira e depois até pela seleção de Portugal na base, sabia? O Marcos Paulo foi formado nas categorias de base do Fluminense, um garoto de Xerém, subiu aos profissionais em 2018, pois é, pela mão do Fernando Diniz, ficou de 2011 até 2018 na base do Fluminense. O Flu investiu no jogador e, como todo clube brasileiro, o tricolor carioca esperava que o jogador desse retorno esportivo e também, é claro, financeiro. No Fluminense, ele trabalhou com o Fernando Diniz e sempre se mostrou muito feliz com as oportunidades que ele recebeu. Uma noite com certeza inesquecível, porque primeiro gol, uma época não lotada, fico muito feliz. Acho que o grupo vem me abraçando muito, né? Desde que eu subi, desde mais velho aos mais novos também, então isso vem me ajudando muito a ganhar confiança. O Diniz também tem bastante confiança em mim, então quando eu entro em campo tô mais leve para jogar e graças a Deus pude fazer os 2 gols hoje e ajudar a equipe. Apesar da vontade de deixar o Fluminense como ídolo, o Marcos Paulo acabou saindo do clube queimado com a torcida tricolor. O jogador não renovou seu contrato com o Flusão e assinou um contrato com o Atlético de Madrid. É algo absolutamente normal e um direito do jogador ele fazer isso, mas vamos concordar que pro Fluminense foi um tapa na cara. A torcida sentia que ele havia sido ingrato. Como assim? Ele saiu de graça do clube, não deixou nada pro clube que o formou, que investiu nele. E todo o dinheiro que o Fluminense receberia foi direto para o jogador e para os seus representantes. Um caminhão de dinheiro. Era um cara que, enfim, gerava muita expectativa. A gente tá falando aqui de milhões.
O Marcos Paulo foi pro Atlético de Madrid depois de não renovar o contrato com o Fluminense. E apesar do clube espanhol contratar o jogador acreditando no seu potencial futuro, sabiam que ele precisava ser muito bem trabalhado. Logo na primeira semana, já recebeu uma cornetada do Diego Simeone, que afirmou que o jogador não tinha a intensidade que o futebol europeu exigia. Ele foi emprestado então a outros clubes para ganhar essa rodagem e experiência na Europa. Passou pelo Famalicão e pelo Mirandês, clubes de pouca expressão em Portugal, que é uma liga que, enfim, não é a mais competitiva do futebol europeu, né? Mas ainda assim, a promessa que surgiu no Fluminense muito bem, marcando 14 gols em 77 jogos, mesmo que balançar as redes não fosse lá o seu ponto forte, ele passou 2 anos em Portugal, fez 35 jogos e só marcou 2 gols, cara. No Atlético, ele só treinou, nunca disputou uma partida oficial pelo clube espanhol. Em 2023, foi então emprestado ao São Paulo. Era uma chance de retomar sua carreira no futebol brasileiro, que ele já conhecia tão bem. Fala, torcedor tricolor, estou muito feliz de estar aqui. Espero dar muitos alegria para vocês. Pode esperar de mim muita dedicação, me esforçar bastante dentro de campo, dar a vida por esse time. Estou muito ansioso de começar a jogar, de ver o Morumbi lotado, fazer gols, dar assistência e dar muita alegria para vocês. Tá bom? Tamo junto. É óbvio, no São Paulo ele chegou como uma grande contratação, por empréstimo, é verdade, mas o tricolor paulista tinha a opção de compra. Um cara que chegava no tricolor vindo do Atlético de Madrid. A torcida do São Paulo, carente de ídolos e títulos, abraçou mais o nome e o status do jogador que vinha da Europa do que propriamente o futebol mostrado pelo Marcos Paulo. O Marcos quase não teve chances no São Paulo e as que ele teve não aproveitou muito bem. E com o time em má fase, comandado pelo ídolo Rogério Ceni, não demorou para que a torcida passasse a cobrar a presença dele em campo, já que estava meio encostado pelo treinador. Em uma dessas cobranças nas redes sociais, ele, enfim, curtiu alguns comentários criticando o treinador por não escalar o Marcos Paulo. E essas curtidas nas redes sociais, as críticas, as cornetadas ao seu treinador e ídolo do São Paulo, bom, pegaram muito mal. O Rogério, que já tava pras caracas no São Paulo, pois é, resolveu dar uma bela de uma comida de rabo nele, na frente do grupo inteiro, o que deu uma baita de uma polêmica na época. E isso não é especulação da imprensa, o próprio Rogério confirmou que falou com o Marcos Paulo na frente do grupo todo, irmão. E o Marco não teve o problema, eu falei, foi uma postagem que ele fez, eu conversei com ele no meio de todos os jogadores dentro de campo, porque a postagem foi pública, e fico muito feliz que ele tenha feito gol. Eu não levo, uma coisa eu aprendi, tá? Nós podemos discutir, brigar dentro do campo, o que for. Isso fica dentro do campo. Eu sou uma pessoa, eu não sou hipócrita. Não houve. Não. Eu falei com ele, expliquei que o que ele colocou naquilo não condizia com a minha pessoa. Mas em momento nenhum ele deixou de estar presente em treinamentos, deixou de se esforçar, de jogar. Foi premiado com o gol hoje e tenho certeza que ele vai ter. Ele é bom menino. Ele não é mau menino. Às vezes influenciado, às vezes empurrado por um ou outro que tem um desvio de conduta, mas ele não é mau menino não, ele é bom menino e fico feliz por ele. E depois da saída do Rogério Ceni, havia aqueles que esperavam que o Marcos Paulo mostrasse enfim o seu futebol. Para muitos ele havia ganho a queda de braço com o treinador. Isso não é bem uma verdade. O Marcos Paulo até recebeu algumas chances com a saída do Rogério, mas ainda assim não foi bem e não conseguiu convencer. É um jogador com talento, isso não dá para negar, até pela forma que ele trata a bola. Não dá para saber que ele sabe jogar futebol, mas falta alguma coisa, sabe? Talvez ele demore para amadurecer ou algo assim. Tem muito talento e só 23 anos. Pode sim evoluir, a gente sabe disso. Mas no São Paulo, o Marcos Paulo não funcionou. Fez 29 partidas e marcou apenas 4 gols e nunca encantou a torcida com seu futebol. E a passagem dele, para piorar tudo, foi interrompida por uma grave lesão no joelho. Rompeu os ligamentos em setembro e precisou passar por uma cirurgia, tirando ele do restante da temporada. O Marcos tinha a opção de estender o contrato de empréstimo com o São Paulo por conta da lesão que ele sofreu, mas ele entrou em um acordo com a diretoria para que o contrato fosse rescindido e então ele pediu permissão para o Atlético de Madrid para continuar no Brasil, se recuperando da lesão no Rio de Janeiro. E foi aí que o Atlético de Madrid entrou em contato com o Fluminense para que o tricolor carioca abrisse as portas e permitisse que o Marcos Paulo fizesse a sua recuperação ali da lesão nas dependências do tricolor carioca. O clube que o revelou,
o clube que o revelou e ele saiu daquela forma. Sabe aquele papo de que você tem que saber entrar e sair de um lugar para manter as portas abertas? Pois é, olha a forma que o Marcos Paulo saiu do Fluminense, o clube que lhe abriu as portas para o futebol. E olha só, mais uma vez ele dependia do Fluminense para conseguir se recuperar, para que o jogador pudesse novamente voltar a jogar futebol. Há quase 3 meses treinando no Fluminense, que abriu as portas para o jogador, muitos afirmam que ele vai acabar acertando a sua volta ao Fluminense, nem que seja por empréstimo. Há 2 dias surgiu a notícia que o Atlético de Madrid havia oferecido o jogador ao Flamengo e que a diretoria do rubro-negro carioca ia se reunir para discutir esse assunto. Algo que eu acho extremamente improvável, tá, rapaziada? Não é desmerecendo quem deu a informação, mas um cara que tá treinando no Fluminense, revelado pelo Fluminense, foi oferecido pelo Atlético de Madrid ao Flamengo e mais do que isso, a diretoria do Flamengo precisa se reunir, chamar todo mundo pra dizer não? No Fluminense, a torcida está dividida sobre o jogador, é verdade. Sabem que ele tem talento, que o Diniz confia nele e que se ele tiver focado, ele pode sim ajudar o tricolor. Mas é um cara que tá vindo de uma lesão no joelho e que mais que isso, saiu do clube sem deixar nada pro Fluminense, a não ser mágoa na torcida, que trata o jogador, pelo menos uma boa parte da torcida, como um ingrato. É a velha história do Chaves e do cão que volta arrependido. O mundo, cara, ele não gira. Para algumas pessoas, ele capota. Mas e você? O que pensa de tudo isso, dessa situação? Se tivesse feito isso com seu time, você aceitaria de volta numa boa? Faz parte do futebol? Comenta aqui que eu quero saber o que você pensa e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, vou visitar lá a Rei do Manto e te vejo por lá. Valeu e tchau, tchau!